novamente mais um episódio do MesaCast SBA para tentar esclarecer alguns mistérios da anestesiologia, da cirurgia para o público em geral. Então, assim, eu tenho hoje aqui um objetivo muito grande, que a gente vai falar sobre um tema muito interessante, desafiador, que é a oncologia, que é o tratamento cirúrgico de diversos tipos de câncer, que ao decorrer desse período, que temos aqui dois convidados ilustres, nós vamos aprender muito. Eu tenho o prazer aqui hoje de ter como anestesiologista a doutora Ana Cristina Pinho Mendes Pereira, que é anestesiologista do Instituto Nacional do Câncer aqui no Rio de Janeiro, tem um título superior de anestesia. Ela foi presidente da SAERJ em 2013 e 2014, vice-diretora científica da Sociedade Brasileira de Anestesiologia em 2019 e diretora-geral do INCA também no período 2016 a 2022. Muito bem-vinda, doutora Ana Cristina. E aproveito para apresentar logo também o doutor Rodrigo Nascimento Pinheiro, que é o nosso convidado, cirurgião, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, de 23 a 25, então ele é atual. Ele também é cirurgião oncológico, formado pelo Instituto Nacional do Câncer, então colega também da doutora Ana Cristina, e doutor e mestre em ciências pela Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Bem-vindo a vocês. Eu, desde já, como presidente da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, agradeço imensamente a disponibilidade, o tempo de vocês para virem aqui, como eu falei, mostrar um pouco do que nós fazemos e do que as especialidades em conjunto podem oferecer para a população brasileira, no nosso caso. Doutor, vou dar a palavra inicialmente ao doutor Rodrigo, que é o nosso convidado cirurgião aqui na nossa sede. Eu só tenho a agradecer o convite, né? A gente não faz nada sem anestesia, né? A anestesia é tão importante na minha vida que eu até casei com uma anestesista. E você veja, na minha também é importante mesmo. O cirurgião é um grande parceiro, tão parceiro que eu acabei me casando também com o cirurgião. Olha só, primeiro fui casada com um anestesista. Então, temos alguma coisa muito especial aqui, né? Isso é a prova de que cirurgião e anestesista... É um time completo. É um time. Então, a gente vai falar sobre isso, né, Rodrigo? Então, podemos começar, doutora Ana Cristina. Diga como é que esse convívio com a cirurgia oncológica. Você que foi diretora do Instituto Nacional de Câncer, de Cardiologia, não, do Câncer. Como é que é essa relação e o que a população em geral precisa saber? Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui ao meu presidente e parabenizar por essa iniciativa, essa oportunidade nesse formato podcast super atual é uma oportunidade da gente apresentar conceitos, né, para a população em geral, desmistificar vários pontos. E eu acho que a questão do câncer, primeiro ponto é esse, né? O câncer ele é uma realidade mundial, inclusive no Brasil. Ou seja, a chance hoje de qualquer um de nós ter câncer ou conhecermos pessoas que tiveram câncer, que sobreviveram ao câncer, é cada vez maior. A expectativa, segundo as estimativas do Instituto Nacional de Câncer, para a ocorrência de casos nos próximos, quer dizer, no triênio de 2023 a 2025, é de 740 mil novos casos por ano de câncer. Claro que quando a gente fala de câncer, não é uma doença. Na verdade, são mais de 150 doenças, muito diferentes entre si, com características diferentes, com necessidades diferentes, com urgências diferentes, com abordagens diferentes. Mas a gente usa esse termo câncer para tratar, assim, né, para dar um aspecto geral, porque vários conceitos se aplicam aos diferentes tipos de câncer. Então, o primeiro ponto é esse. Câncer é uma realidade na vida das pessoas. Então, a chance de um anestesista, né, ter que fazer anestesia para um paciente sabidamente portador de um câncer ou que tem esse câncer e nem sabe que tenha, é enorme. Então, o cirurgião, pode falar isso, agora a visão da cirurgia, Rodrigo,
Como é que é a sua visão sobre isso? Qual a chance de um cirurgião hoje não se deparar com um paciente de câncer? A Ana já falou tudo, né? Então, como eu não consigo falar da anestesia, então a gente vai discutir um pouquinho a respeito da importância desse tema, que eu acho extremamente relevante. O que a gente tem que entender é que câncer hoje, né, as pessoas têm aquele pudor, aquele medo, aquele receio, inclusive de falar a própria palavra muitas vezes. Mas a gente tem que entender que todos nós, né, são as três grandes causas de morte do ser humano hoje, né? Trauma, né, e violência urbana, acidentes automobilísticos até os 40 anos, em torno de 40 anos, doenças cardiovasculares até os 60 anos e depois disso, né, a principal causa de óbito, né, de morte da população é câncer. Então, na verdade, se nós sobrevivermos o suficiente, nós vamos ter câncer. É verdade. Todos nós. É verdade. Todos nós. Né? Então, se nós sobrevivermos ao trauma, violência urbana, acidentes automobilísticos, se nós sobrevivermos ao coração, né, e às doenças vasculares cerebrais, nós vamos ter câncer. Então, é importante a gente falar disso, porque essa doença ela vai fazer parte das nossas vidas em algum momento. Ou da nossa vida pessoal ou da nossa vida familiar. Câncer é uma doença da família, não é só do paciente. A família adoece junto. Então é importante a gente... a informação é uma das principais armas, né, que a gente pode usar, né, para combater essa doença. Né? A gente tem que entender que a prevenção... Né, se a gente puder falar um pouquinho tecnicamente, temos vários tipos de prevenção. Né? Mas a prevenção que é mais efetiva, a prevenção que mais funciona e mais barata é a prevenção que nós chamamos de prevenção primária, que é justamente afastar os fatores de risco. Né? E a gente só consegue afastar os fatores de risco, né, aquilo que causa câncer, se a gente conhecer a doença, se a gente tiver informação. E o avanço do conhecimento já permitiu se identificar que cerca de 1/3 de todos os tipos de câncer são preveníveis a partir do controle dos fatores de risco. Uhum. Isso é uma notícia maravilhosa. É isso, Ana Cristina, realmente, assim, eu me lembro muito bem, até nós já fizemos uma campanha, você ajudou muito na SBA, contra o tabagismo, né? Mas não é só o tabagismo, tem o álcool, tem vários outros fatores que contribuem para os diversos tipos de câncer. Aí, assim, é só um posicionamento. Você é presidente da Sociedade de Cirurgia Oncológica. O cirurgião oncológico, ele aborda todos os tipos de câncer, de tratamento tumor, e como é que é essa relação com o clínico que detecta ou precocemente, mais precocemente, que é o ideal, né, os tumores e chega até você. Como é que é isso? Perfeito. É o dia todo só para a gente conversar disso. Mas vou tentar resumir. Bom, cirurgia oncológica é uma especialidade médica. Né? É um cirurgião, né, que estudou oncologia, ele estudou a doença. A gente entende, existem vários caminhos. Na medicina temos vários caminhos de formação. Né? Temos várias especialidades operam, atendem oncologia. Mas a gente na cirurgia oncológica acredita que para a gente operar o câncer, a gente precisa conhecer o câncer. Então, a gente parte da oncologia, a gente conhece a doença e todas as suas interações, seu diagnóstico, suas interações, seus outros tratamentos. A gente tem a obrigação de entender a biologia do tumor, de entender os outros tratamentos para que a gente possa indicar a melhor cirurgia da melhor forma, no melhor momento. E é nisso que a cirurgia oncológica, é isso que a gente acredita, né? É nisso que a gente acredita e é assim que a gente trabalha. A gente entende o câncer de uma forma mais holística, de uma forma mais geral. O tratamento para o câncer é multidisciplinar. O que é isso? Ou seja, são vários conhecimentos, vários saberes juntos, né? Como nutrição, fonoaudiologia, psicologia, nutrição, nutrologia, mas o principal, e isso é importante que as pessoas saibam, o principal tratamento para o câncer é a cirurgia. A cirurgia isoladamente, isso é um dado publicado em revistas, né, isso foi publicado na Lancet, né? A cirurgia isoladamente, ela contribui com 60% da chance de cura de um tumor, comparado a, né, menos de 20% das outras modalidades. Rodrigo, você está dizendo que é só cirurgia que cura? Não.
né? Eu estou dizendo que o tratamento é multidisciplinar. Tratamentos sistêmicos, remédios, radioterapia é extremamente importante, mas a cirurgia é fundamental. E aí entra a relação fundamental com a anestesia. A cirurgia só conseguiu atingir esse nível de tecnologia, esse nível de excelência que nós temos hoje, graças à anestesiologia. Sem anestesia, não tem cirurgia. Né? E sem cirurgia não tem anestesia. Então já passo aqui para a doutora Ana Cristina. Como começa essa relação? Como é que se desenvolve junto com o cirurgião, com o clínico? Como é isso? Fale um pouco para a gente. Na verdade, antes eu queria só tocar num ponto que o Rodrigo abordou, que, aliás, assim, eu acho que o melhor termo para a sua especialidade, Rodrigo, você não é um cirurgião oncológico, você é um oncologista cirúrgico. É um oncologista que opera. Né? É uma visão. A mudança não é só semântica, né? Sim, entendi. Na verdade, é conceitual, porque tem que ter o conhecimento, exatamente esses muitos saberes, então aquele conhecimento que precisa ser comum a todos que atuam nessa área, né, da cancerologia, né, da oncologia. Agora, a anestesia, ela tem um papel não só na cirurgia. Na verdade, a atuação do anestesista vai além da cirurgia, porque, para muitos casos, os pacientes precisam do anestesista para fazer, por exemplo, o próprio diagnóstico. Uma biópsia, por exemplo, guiada por tomografia computadorizada. Né? Às vezes precisam fazer uma sedação para um outro exame de imagem, para um procedimento endoscópico, colonoscopia, endoscopia. Ou seja, o anestesista ele atua além da cirurgia. Mas mais do que isso, desde mais ou menos o início do século XXI, um conceito começou a ser difundido na anestesia, que inclusive reforça a importância, assim, do anestesiologista como médico. Isso foi uma mudança fundamental do século passado para esse. O anestesista, antes, ele tinha uma atuação muito ali restrita ao procedimento cirúrgico, à sala de cirurgia. E isso é pouco, porque o anestesista, ele precisa ter o controle do processo que a gente chama do perioperatório. Perioperatório é pré-operatório, ou seja, antes da cirurgia, o intraoperatório, que é durante a cirurgia, e o pós-operatório. Ou seja, o anestesista, ele atua em todos esses períodos, né, ajudando, por exemplo, fazendo uma avaliação adequada do paciente. E, claro, como o câncer, como a gente já mencionou, o câncer, os diferentes tipos de câncer, assim, de um modo geral, é uma doença relacionada ao próprio processo de envelhecimento do organismo. Por isso que é isso, né? A gente está vivendo mais, o ser humano está vivendo mais, talvez vivendo além do que esteja geneticamente programado nas suas células, né? Mas isso é uma realidade, então a chance da gente ter câncer a tendência é só aumentar. Então a gente precisa ter essa compreensão de que a saúde, quer dizer, o câncer, ele, dependendo do tipo, claro, da extensão da doença, do estadiamento, né, do momento em que a doença se encontra, o câncer ele pode causar alterações no organismo que muitas vezes se somam a alterações que o paciente já tinha antes de ter o próprio câncer. Por exemplo, hipertensão arterial, diabetes, né, outros problemas de saúde e que precisam ser assim, controlados, que a gente chama otimizado, para ter um preparo melhor para a cirurgia. Então, o anestesista, Ana Cristina, você está me dizendo, a gente precisa realmente conhecer bastante. É um clínico que perioperatório que vai conhecer, entregar isso daí junto, melhor do que integrar a equipe oncológica, né, que trata, para que seja também no pós-operatório. E aí uma pergunta, né, Cristina? Assim, a anestesia hoje, ela é muito, muito segura. Como ela contribui para o sucesso dessa cirurgia oncológica, a retirada de todo o tumor, de tudo, e assim que se possa ter uma sobrevida cada vez maior,
Qual é a implicação da anestesia nisso? Porque as pessoas às vezes acham que a anestesia é uma injeção no fazer braço, né? aquela Não injeção isso. nas costas, dar um cheirinho, apagar e depois acordar. Explica isso pra Remédio gente. para dor. Essa pergunta é muito importante porque essa foi uma evolução assim, de conceito da atuação do anestesista do século passado comparado a esse século. Acho que esse foi um dos grandes saltos que a nossa especialidade deu. É essa visão do clínico ali do perioperatório, né, que se preocupa com todas as etapas. Então, por exemplo, no caso do câncer, cada vez mais pacientes começam um tratamento do câncer, uma terapia sistêmica, uma quimioterapia, por exemplo, antes da cirurgia, operam e depois precisam continuar esse tratamento no pós-operatório. E tem um tempo para isso acontecer. Isso precisa acontecer num tempo ideal. Então, uma das preocupações, por exemplo, da equipe anestésico-cirúrgica é justamente que esse paciente não tenha nenhuma complicação pós-operatória para que não adie a complementação desse tratamento. A quimioterapia, uma imunoterapia, radioterapia, né? Como a gente já falou, são tratamentos com frequência, precisam de diferentes modalidades de tratamento. Né? Deixa eu só pegar esse gancho. Eu acho que a Ana falou uma coisa, falou várias coisas fantásticas, mas uma coisa que chama muita atenção é que a importância do time. Isso que ela falou, a gente pode descrever, resumir em time, em equipe, né? A equipe que sabe o que o outro vai precisar. É aquele jogo de futebol onde o meio de campo, o anestesista, às vezes ele é atacante, às vezes ele é zagueiro, mas geralmente ele é meio de campo. Né? Se ele tiver, eu sempre falo, se ele estiver na melhor posição... Exato, ele faz gol também. Né? Que nem o Rogério Ceni fazia jogo, né? Então, também tem isso, né? Exato, mas geralmente o anestesista está no meio de campo, ele está recebendo a bola e servindo a bola para o atacante fazer o gol. Exatamente, né? A gente faz um trabalho conjunto. Conjunto. Né? E a importância, inclusive do próprio desenvolvimento do conhecimento da tecnologia profissional em anestesiologia para entender as necessidades de todos os tratamentos, né? Para entender as necessidades do paciente oncológico, do paciente com câncer, que é um paciente que vem com outras doenças, geralmente é um paciente com idade um pouco mais avançada, um paciente que tem comorbidades, ou seja, doenças outras associadas, como diabetes, hipertensão, o paciente já fez químio, já tem outras, né, situações. Rodrigo, você está me chamando uma atenção, uma outra pergunta aqui, que eu acho que é importante. Então, assim, você falou, tem família, tem familiares, tem o próprio paciente. Como essa relação, como essa empatia com o paciente, que, na verdade, a medicina toda, hoje em dia, ela é focada no paciente, entendeu? Então, o paciente, como é que se ouve, como é que a gente lida com essas crenças e desejos de cada paciente, eu não quero fazer isso, eu vou ter... Porque, às vezes, tem até a cirurgia algumas consequências, né? Sim. Então, como é que é isso, Rodrigo? Hoje, com a tecnologia de informação, a gente tem muita coisa que facilitou o trabalho do médico, facilitou o meu trabalho, o trabalho de vocês. Mas tem algumas coisas que atrapalham, né? Fake news existe em medicina também, isso, né? Exatamente. É por isso que eu estou perguntando. Por isso é que nós... Aliás, você falou uma coisa importante. Por isso nós estamos aqui dentro da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, como diretor do Instituto Nacional de Cardiologia, porque eu fui de cardiologia. Eu trabalhei lá, então por isso eu estou do câncer, fomos colegas de instituto e da sociedade, para que se tenha segurança do que nós estamos dizendo. Isso. Porque realmente o que você tem. Hoje em dia, infelizmente, você vê aqui nos diversos canais que nós temos conceitos e querem comercial. Aqui não tem absolutamente nenhum viés assim, comercial. O nosso único viés é dar esclarecimento científico correto e genuíno para a população do nosso país, que
que fala português. Ainda não conseguimos outras línguas. Pois é, então, a tal da fake news ela existe em medicina também, isso acaba atrapalhando. Mas a relação, o paciente hoje, como ele é o centro da atenção, do cuidado, o que fazemos é focado nele, cada vez mais o paciente tem se apoderado, né, das informações e tem participado cada vez mais ativamente dessa decisão. É, na verdade, uma obrigação da equipe, né, de qualquer área, de qualquer especialidade, trazer o paciente, né, como protagonista da decisão. A escolha é do paciente, o nosso papel é de consultor. Agora, uma vez consultor técnico, né? Técnico. Exato. Agora, uma vez escolhido o caminho, né, dadas as opções técnicas e escolhido o caminho pelo paciente, nós temos a obrigação de oferecer aquilo que existe de melhor. E que é, né, em algumas situações nós conseguimos, no Brasil, nós temos vários Brasis dentro do Brasil, né? Infelizmente, no Brasil, inclusive, o CEP, né, é um fator prognóstico em câncer. Né? Infelizmente. Né? Onde você mora faz diferença. Faz diferença. Né? Dependendo do Mas assim, a gente tem que, como sociedade, como médico, a gente está tentando mudar isso. Pelo menos contribuir. Mudar, a gente Mas é um país continental. Isso aqui, inclusive, já ajuda, né? Já ajuda, a gente né? trazendo essa informação já vai ajudar Com certeza. bastante. Então, essa relação ela tem sido facilitada, mas a gente tem que ter bastante cuidado com a informação Mas, falsa. sem dúvida nenhuma, todo esse processo ele se inicia com assim, o estabelecimento de uma relação médico-paciente de confiança. Né? Essa é a base de tudo. No nosso caso, inclusive, isso facilita até o controle da dor do pós-operatório. Ou seja, a informação ao paciente em relação ao que esperar daquele processo, né? Como as coisas vão acontecer, né? As expectativas. Então, por exemplo, em relação à dor. Então, às vezes o paciente fala assim, não quero ter dor, sentir dor nenhuma, zero dor. Se for um paciente adulto, né, assim, nas suas faculdades mentais, ok, né, esse paciente precisa ser esclarecido de que, olha só, algum grau de dor, assim, vai acontecer, é uma cirurgia, né? Mas assim, é um desconforto que as medicações analgésicas, assim, né? Isso é muito tradicionais importante. Vão dar conta. Isso é muito importante que você está trazendo, Ana, que nós temos uma consulta pré-anestésica, né? Nessa consulta, até às vezes a gente mostra até escala para que o paciente nos diga que grau de dor ele está sentindo, para que nós tenhamos nós temos ferramentas que eu falo, medicamentos, né, que possam trazer aliviar. A gente tem hoje um arsenal, né, de medicamentos maravilhosos e de estratégias que a gente usa da anestesia. Então, é muito bom essa sua colocação sobre a questão do controle da dor e tudo, porque na consulta pré-anestésica, normalmente, e aliás eu gostaria que eu falasse sobre isso, sobre a consulta antes da cirurgia, se apresentam até escalas para dor, para que nós conheçamos depois no pós-operatório o grau de dor. Também, assim, fala alguma coisa que diz sobre a questão dos opioides, que tipo morfina, opioides são derivados da morfina, sintéticos ou não, que muita gente também tem um desconhecimento real sobre isso. Bom, essa consulta é fundamental, é o momento em que essa relação, normalmente o anestesista ele acaba conhecendo o paciente mais próximo da cirurgia. Com frequência, dependendo do tipo de cirurgia, no próprio dia da cirurgia, logo antes da cirurgia. Mas é aquela oportunidade que você tem de estabelecer esse vínculo, né? E de esclarecer em relação às dúvidas. As dúvidas são muitas. É muito comum os pacientes, mesmo aqueles que vão ser submetidos a uma cirurgia grande, né? Como, por exemplo, são algumas cirurgias de câncer, né, principalmente as da área do Rodrigo, aqui, as cirurgias que a gente chama de tubo digestivo, né? Mas o paciente, com frequência, ele tem muito mais medo da anestesia do que da própria cirurgia. Né? Então, por isso não é infrequente. Não é? É verdade. Então,
é um momento da gente tirar esse medo, né? Isso aqui contribui, né? Exato. E isso vem na forma da informação, né? Então, por exemplo, a dor... tem um trabalho científico que foi publicado há uns anos atrás, uma década atrás mais ou menos, em que perguntavam aos pacientes qual o seu maior temor no pós-operatório. Então, perguntavam a dois grupos, a pacientes e aos médicos. Médicos incluindo cirurgiões, anestesistas e tal. O grupo dos médicos dizia que o principal medo do paciente era, primeiro, de sentir dor, de morrer, e, enfim, aí outras coisas. Sabe o que o grupo dos pacientes disse como o principal temor? Náusea e vômito, ou seja, enjoo. Porque certamente são pessoas que ou tiveram contato com pacientes que relataram isso, ou que viveram isso, tiveram essa experiência. E o enjoo, quer dizer, a náusea e vômito no pós-operatório, piora muito a qualidade da recuperação. E hoje no nós temos né? medicamentos que podem ajudar muito isso. A gente hoje tem medicamentos contra náuseas e vômitos que ajudam muito, mas a maneira mais eficaz é se evitar usar ou aquelas situações que vão aumentar a chance do paciente ter náusea e vômito. Uma das causas principais de náusea e vômito no pós-operatório é exatamente os derivados da morfina, os opioides, como a gente chama. Morfina, fentanil, tramal, que é o tramadol, enfim. E esses medicamentos hoje estão mais famosos por conta de um drama que os Estados Unidos e o Canadá vivem, que é o da dependência de opioide. Eles lá não têm analgésicos assim, corriqueiros, como, por exemplo, a dipirona, a novalgina. Exatamente. Né? Isso é muito interessante, né? Porque a população em geral não sabe que nos Estados Unidos não tem dipirona. E aqui é usado no mundo todo, na Europa e tudo, mas nos Estados Unidos, por várias questões, não tem. Mas exatamente. Aqui isso ajuda muito, né? Sim, então o americano ele se habituou a usar medicamentos mais potentes, analgésicos mais potentes, como os opioides, para várias situações. Na cirurgia, então, sempre foi praticamente 100%. E com muita frequência, assim, em mais de 80% dos casos, os pacientes que acabaram virando dependentes químicos de opioides tiveram o primeiro contato com o opioide por causa de uma cirurgia, nesse cenário de uma cirurgia, no pós-operatório. Então, os médicos, assim, não quero que sinta dor. Claro que a gente não quer que ninguém sinta dor, mas é importante esclarecer ao paciente, por isso é o que o Rodrigo falou, do paciente dividir a responsabilidade das decisões com a equipe médica. Isso é ele fundamental. Participar desse processo. Então, ele precisa estar informado, inclusive sabendo que um desconforto é ok. Não queira desconforto zero, porque isso vai acabar obrigando o médico a prescrever uma medicação mais forte, como um opioide, né, além dos analgésicos comuns, anti-inflamatório, dipirona, e aí ele vai sofrer as consequências do efeito desses opioides, né? Prisão de ventre, náusea, vômito, urina presa, por exemplo, durante, né, no período do pós-operatório, dificuldade de reiniciar a alimentação, né, pela boca. Isso não quer dizer que não vai ser usado em algum momento se for necessário, claro. Mas tem que ter ver exatamente o tipo de momento para uso racional. Uso racional, muito bem Exatamente. colocado. Eu vou mudar um pouquinho aqui para a gente falar, também nosso público entender que nós temos uma era agora robótica. Então, tudo é robótico, tem muita coisa. A tecnologia chegou. Isso. Então, doutor Rodrigo, como é que o senhor me fala sobre a cirurgia oncológica com a utilização de robô, que hoje é muito falado? É importante a gente falar, né, essas situações. O robô é uma ferramenta, né? O robô é um instrumento. Não é o robô que opera, né? Pessoal, não é o robô que opera, né? Quem opera é o cirurgião, né? O cirurgião, ele opera o paciente através de um instrumento que é o robô, né?
O robô é uma ferramenta que faz parte de um grupo de cirurgias, né, de procedimentos, chamados procedimentos minimamente invasivos, né, que também não são uma especialidade, né, eles são instrumentos, né, eles são ferramentas. Né, e quem opera isso, né, da mesma forma que a anestesia é uma das especialidades mais tecnológicas que eu conheço. Né, todos os equipamentos da anestesia são alguns dos equipamentos mais modernos que a medicina produziu. Né. O robô e os instrumentais de videolaparoscopia também, né, eles são extremamente tecnológicos. O que eles fazem na prática? Eles diminuem a agressão ao paciente e eles ampliam as capacidades do cirurgião. Então, eu vejo em 3D no robô. Eu consigo fazer dissecções e fazer movimentos delicados. Isso diminui sangramento, isso diminui riscos, diminui complicações infecciosas, diminui tudo agressão. Que vai implicar, né, diminui dor pós-operatória, melhor qualidade de vida no pós-operatório. Porque é minimamente invasiva. Menor necessidade, por exemplo, do uso de um opioide no pós-operatório. Reduz o tempo de internação, faz com que o paciente tenha condição de retorno às suas atividades cotidianas mais rápido. Né? Eu reduzo o custo na jornada do paciente. Né? Se a gente olhar o robô, a cirurgia robótica é mais cara? Naquele momento, se eu olho a foto. Mas se eu olho a jornada, a cirurgia minimamente invasiva ela se torna mais barata porque eu diminuo complicações, o paciente volta mais rápido para a sua família, para o seu trabalho. E prognóstico também, porque afinal de contas, se você reduz isso tudo, ele vai voltar para, às vezes, uma quimioterapia, com mais rapidez e com muito maior chance de cura. Né, se a gente pode falar assim de cura no câncer, né? Mas assim, eles têm critérios, né, de dizer que o paciente está livre dessa doença, né? Sua afirmativa foi interessante. Hoje a cirurgia minimamente invasiva ela existem alguns detalhes que ainda estão em estudo, né? A gente tem essa percepção que você falou, né? Inclusive né, em algumas. Hoje a cirurgia convencional ela é o que a gente chama de gold standard, né? Ou seja, é o padrão. Né? Mas para alguns procedimentos, algumas doenças, o padrão hoje já inverteu. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de câncer de próstata. Hoje, o melhor procedimento é cirurgia robótica. Se eu fosse operar minha próstata, eu queria por robô. É a grande indicação. Né? E temos outras indicações grandes que a gente não precisa estar citando aqui. Mas você citou assim, se é que a gente pode falar em cura para câncer? E a resposta é sim. Nós podemos falar em cura para câncer. Né? E sim, a cura para a maioria dos tumores sólidos, ou seja, tumores que não são nem leucemia, nem linfoma, né, para a grande maioria desses tumores, é cirurgia. Portanto, a importância da anestesia na jornada do paciente oncológico é fundamental, porque um bom anestesista, ele é, na minha opinião, contribui como um dos fatores de bom prognóstico para aquele paciente, de melhoria das chances de tratamento daquele paciente. Não dá para descasar essa relação. No meu caso, não dá, não. Não, nem no meu. No meu caso, não dá. Eu sou casado com o Roberto, Você está falando, você tem o medo de anestesia? Também. Eu não pretendo descasar, não. Eu não tenho medo de anestesia, eu tenho medo da anestesista que eu tenho lá em casa. Estou brincando, é bom a gente se divertir um pouco. Porque o assunto, mas às vezes é desfavorável, né? E aí nós temos assim o que a gente chama também de medicina paliativa hoje em dia. Né? Mas antes disso, antes da gente falar do cuidado paliativo, que eu acho que é um ponto assim fundamental. O Rodrigo falou da cirurgia como um dos pilares. Claro, o objetivo é o que a gente chama, a cura, que a gente chama assim, o controle definitivo daquele tumor, né? Mas fato é que existem determinados tipos de câncer que, pelas suas características, assim, a cura não é possível, mas cada vez mais é possível a convivência com aquele tumor. Sim. Por anos e anos. Né? Então, assim, é o caso daquele tumor se transformar numa doença crônica, como, por exemplo, hipertensão, diabetes. Então, isso também já é uma realidade no câncer. Então, o indivíduo faz a cirurgia,
né, retira a maior parte do câncer e aquelas células ali, aquele resto de doença, vai sendo administrado, né, ao longo do tempo com medicamentos. Então, hoje existem já, né, quimioterapia, terapia sistêmica, como a gente chama, um comprimido, Sim. o Vioral. Então, as pessoas vivem com câncer. Perfeito, doutora Ana Cristina. Só, Eu acho que... se me permite, só Claro. uma tentativa aqui de contribuição. Lembrando que isso que a Ana falou serve para várias doenças, mas não para todas, tá, pessoal? Exato. Quando a gente fala, o termo chamar esse conjunto, esse grupo de doenças tão diferentes, tão complexas, com um termo só, acaba criando um pouco de confusão. A gente tem que chamar atenção para isso. Quando a gente fala em câncer, a gente está falando no mundo. No mundo, isso é muito Então, importante. muitas são mais vezes, de 150 doenças. muitas vezes a gente está falando de tratamento para um tipo que não serve para outro tipo. Então, o que eu sugiro é que quem tiver suas dúvidas, procure um profissional isso habilitado é fundamental. que vai passar informações verdadeiras. Isso é fundamental, isso é bem claro. Não, ainda tem um outro detalhe. Às vezes fala assim, é um câncer do intestino. Quer dizer, eu tenho câncer do intestino, ele tem um câncer do intestino. Assim, nem quando São um câncer diferentes. é de um mesmo órgão, de uma mesma parte do corpo, mesmo assim podem ser doenças completamente diferentes. É verdade. Então, esse aspecto que o Rodrigo colocou é fundamental. Agora, é importante, eu acho que uma mensagem importante a ser passada para a população em relação ao câncer é que, primeiro, são coisas muito diferentes e que os avanços são assim imensos, né? Tão grandes a ponto de poder, alguns tipos já se tornaram doenças crônicas. E o indivíduo vive por anos, décadas, né, com aquela doença ali sempre. Aí muda, né, muda a medicação, aí faz uma outra cirurgia e vai administrando. Ana Cristina, assim, eu acho, quando a gente fala de diabetes, às vezes o diabetes ele é uma doença, dependendo do grau, muito mais agressiva e muito mais impactante para a vida do paciente do que muitos tipos de câncer, crônicos, que vão se cronificando. Então, diabetes dependendo do tipo, da agressividade. Um profissional também, você falou uma coisa importante, né? O mesmo intestino pode ter 2 tipos de câncer. Um profissional também, que é muito importante, que é o nosso público saiba, que trabalha também nesse time, é o patologista, né? Sim. É fundamental, né? Porque muitas vezes até ele interfere, ele está lá no momento da cirurgia e orienta o tipo de conduta, não, Rodrigo? Sim. Você falando isso, antes da gente começar a nossa conversa, eu recebi uma ligação de um amigo que é do nosso time, um oncologista clínico, né, extremamente habilidoso e capacitado, falando que a gente estava esperando o resultado de uma paciente, né, o resultado de uma biópsia. Né, e a biópsia inicial ela tinha apontado para um tipo de tumor cujo tratamento seria o tratamento X. Né, e o patologista disse, não, o tipo é outro que muda o tratamento para um tratamento Y. Então, assim, na verdade, a fidedignidade, a precisão do diagnóstico da patologia é fundamental para a gente indicar o melhor tratamento. Patologia da doença. Né? Então, o patologista, ele é, na verdade, uma chave, né, um pilar na oncologia, então na medicina, né? Mas principalmente na oncologia, porque é ele que vai definir o diagnóstico mais preciso. Mais preciso para dar o tratamento de precisão. Exato. E hoje, com a tecnologia que vem sendo desenvolvida, com a evolução das medicações, da imunoterapia, de terapias-alvo, etc., a patologia ela consegue fazer o perfil molecular de alguns tumores e, com isso, a gente consegue drogas e consegue medicações que vão atacar essas mutações, essas alterações em específico da célula desse tipo de tumor, e com isso a gente consegue entregar um melhor resultado, com maior chances de cura, com menos efeitos colaterais. É isso que a gente chama de medicina de precisão, né? Que, infelizmente, como a gente falou,
não alcança, às vezes não alcança toda a população. Não tem como alcançar se a gente pensar também em termos de saúde pública. Mas eu queria voltar àquele tema da medicina paliativa. Vamos rapidamente falar, que eu acho que cuidado paliativo é muito importante, porque às vezes não tem sucesso ou chega naquele momento em que o paciente oncológico realmente precisa de cuidados especiais. Ana Cristina, pode falar um pouquinho sobre isso? Na verdade, esse é um ponto importante, porque existe uma confusão entre esse conceito de cuidado paliativo e cuidados de fim de vida. São coisas diferentes. Na verdade, qualquer paciente que tenha uma doença crônica, e aí eu vou incluir inclusive o câncer, né? Ele, desde o momento do diagnóstico, na verdade, já está indicado o cuidado paliativo, porque pallium é conforto. Então, assim, é o controle, assim, a definição é o controle dos sintomas relacionados àquela doença, né? Então, por exemplo, no câncer, então, são várias as situações que o paciente começa a vivenciar desde o seu processo de tratamento, inclusive com o objetivo da cura, né? A doença ainda não foi definida como fora de controle, né? Então, durante o período de tratamento ainda curativo, potencialmente curativo, os cuidados paliativos, eles são importantes. Então, é o controle do enjoo relacionado à quimioterapia, daquela fadiga. Então, a importância daquele cansaço que o paciente sente, o controle da anemia. Então, a importância, muitas vezes, assim... Da dor. Então, a importância de uma fisioterapia, né? Então, são cuidados que dão conforto e melhoram, né, que a gente chama a capacidade funcional dos pacientes. Caso a doença ela fuja ao controle, né, e ela comece a progredir de maneira assim, irreversível, né, aí ela vai progredindo até um momento em que a gente fala dos cuidados de fim de vida. E isso gera muito conflito assim, na população e mesmo entre os profissionais de saúde, entre os médicos que estão ali no dia a dia, não é, Rodrigo? Porque existe uma tendência, assim, dificuldade de aceitar o fim da vida, né? Então, isso é uma questão cultural, principalmente os países assim, de cultura latina, né? A gente tem muito dificuldade em lidar com isso, com o fim da vida, com a morte, então é um tabu, não se fala nisso, quando, na verdade, não, isso precisa ser dito até para que para que esses indivíduos tenham conforto, né? Então, a gente fala muito do cuidado paliativo e de fim de vida no câncer, mas isso envolve outras doenças crônicas, como eu falei, pacientes neurológicos, doenças pulmonares, né? Doenças cardiovasculares, por exemplo, insuficiência cardíaca. Então, são cuidados que vão dar conforto. E quando chega nessa fase de cuidados de fim de vida, é importante que as famílias, que os próprios pacientes percebam a importância disso, ao invés de querer esticar a corda, como a gente diz, e querer um tratamento milagroso, que muitas vezes trazem tantos sintomas, tanto mal-estar ao paciente, que é custo para o sistema de saúde, público, privado, o que quer que seja, e o que a gente chama do tratamento fútil. Na verdade, aquele tratamento não vai trazer benefício ao paciente, não vai reverter aquela condição, porque já está naquela condição realmente irreversível. Então, é preciso que isso seja da maneira assim, adequada, que isso seja discutido, que isso seja compreendido pela família. Planejado. Né? Planejado, para realmente o paciente viver os seus últimos dias, que a gente não sabe quanto tempo ninguém tem bola de né? Ninguém sabe ao certo, mas é importante que o que a gente, como diz assim, um lema do cuidado paliativo, não são mais dias de vida, e sim mais vida nos dias. Melhores. Muito bem. Eu aqui já estamos encaminhando para o nosso encerramento. Eu queria aqui em breve, um minuto aqui, doutor Rodrigo e doutora Ana Cristina, falassem sobre essa experiência de falar para o público em geral sobre
tema tão importante, tão delicado e, muitas vezes, um tabu, né? Então, por favor, doutor Rodrigo. Em meu nome e em nome da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, queria agradecer, né, a SPA, o professor Luiz. Esse tipo de iniciativa, esse tipo de conversa, né, de bate-papo informal, mais rico, né? Eu sou especialista, mas aprendi muito aqui e eu tenho certeza que mesmo quem não é médico aprendeu também muito. E essa é também nossa função, é nossa obrigação até, né? Nossa obrigação hipocrática, né? Hipócrates, o pai da medicina, né? Ele estaria feliz aqui vendo essa iniciativa liderada pelo senhor, porque nós temos a obrigação de trazer a palavra, a cura pela palavra, né? A cura pela informação, né? A partir do momento que nós fortalecemos a informação, nós aumentamos o conhecimento a respeito desses temas que são temas controversos muitas vezes, são temas tabu na maioria das vezes, são temas pouco discutidos e pouco conhecidos, né, como os trazidos aqui pela Ana, né, cuidados de fim de vida, uso de várias medicações, a interação entre as especialidades dentro da oncologia. Isso, na verdade, nós estamos ajudando no tratamento, eu tenho certeza, e na prevenção, principalmente, né, de muitos pacientes, de muitos entes queridos, de muitas pessoas, né, e queria transmitir aqui, né, para quem está passando por esse problema, porque eu tenho certeza que muitas pessoas que vão nos ouvir, que estão ou estarão ou estiveram passando por esse problema, vocês não estão sozinhos, né? Perfeito. Tem muita gente dedicando suas vidas, né, dedicando, né, a produção de conhecimento, trabalhando em prol. Tem muito anestesista nesse momento fazendo o melhor para fazer a melhor anestesia, para que a melhor cirurgia seja feita, para que a maior chance de cura seja atingida. Muito obrigado, isso. Rodrigo. Doutora Ana Cristina, quais são as suas palavras? Eu acho que aqui foi uma demonstração de uma boa interação, que é o que acontece exatamente ali durante a cirurgia, nesse perioperatório, a importância das especialidades médicas, né, e não médicas atuando em benefício, como você bem colocou, Diego, em benefício do paciente. Ele é o centro. O paciente é o centro do sistema de saúde, né? Sempre será. Tudo acontece em função dele e em benefício dele, né? Então, o conhecimento vem avançando em todas as áreas. Na área da oncologia é impressionante. Agora eu estou fazendo pós-graduação, então estou estudando mais esses mecanismos de câncer, do desenvolvimento. E é impressionante como os avanços são, assim, gritantes. Assim como na tecnologia aplicada à cirurgia, na tecnologia aplicada à anestesia. E esse conhecimento comum traz mais qualidade e segurança para os procedimentos. Então, o câncer é uma realidade, será cada vez mais na vida de todos nós. Foi na minha experiência pessoal, inclusive de cuidados paliativos, né? Isso é uma realidade e a gente não pode fechar os olhos a ela. Muito pelo contrário. A gente tem que enfrentar com otimismo, né? E com confiança nas equipes, né, nas estruturas que vão trazer essa qualidade e segurança e vão oferecer realmente, auxiliar o paciente nessa jornada, que muitas vezes é uma jornada difícil, dura, mas que tem uma luz no fim do túnel cada vez mais. Bom, eu agradeço imensamente a vocês, doutor Rodrigo, doutora Ana Cristina. Hoje tivemos assim, a honra de ter aqui na Sociedade Brasileira de Anestesiologia dois grandes especialistas sobre esse tema que como eu falei, é difícil, mas é uma realidade cada vez mais, porque nós estamos vivendo cada vez mais, a medicina está trazendo uma expectativa de vida muito boa, e isso daí, como foi também já mencionado, num determinado momento todos nós enfrentaremos esse desafio de tratar e conviver com o câncer, que
e hoje ele se coloca em especialidades muito bem determinadas e muito que podem ajudar. Então, olha assim, nós temos esse nosso MesaCast SBA, um tema muito importante. Eu convido a vocês para que continuem no nosso canal, se inscrevam, coloquem lá o dedinho, como todo mundo faz, o joinha, né? E que compartilhem isso com seus colegas, com seus amigos, com a sua família, porque é conhecimento de qualidade dentro da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e hoje convidando a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Até já, até o próximo episódio.